colocaram um caboclo das matas para andar comigo. Então, aquele caboclo, ele andava comigo, mas só que ele me contava. Eu não tinha dom. Ele me contava o que acontecia dentro da casa das pessoas. Mas ele não contava futuro, Sim, nada sim. disso. Ele não falava nada disso, ele não tinha poder para nada disso. Ele contava as coisas que aconteciam na casa das pessoas. Andava comigo e falava, dentro daquela casa está acontecendo tal situação. Chegou um tempo ali que a gente começou a fazer algum tipo de treinamento, né? Glórias a Deus que Deus não deixou ir mais adiante, mas a gente começou a fazer um tipo de treinamento, como a projeção astral. Que muitas pessoas hoje não acreditam na projeção astral, mas ela existe de fato, e eu a fiz ali umas 4 vezes para treinamento. Somente isso. Né? As pessoas fazem para quê? Para entrar em igrejas, para destruírem igrejas. Essa pessoa, o que ela faz? Ela é levada da onde ela está, o espírito dela é levado. Sai do corpo. Sai do corpo por um demônio. Tem um procedimento a fazer, né? Que não nos cabe falar, mas faz esse procedimento, sai do corpo o espírito, e ele vai até uma casa. Inclusive, ele pode colocar até objetos dentro dessa casa. Pode fazer trabalho dentro dessa casa, sim. Meu Deus. E pode fazer um trabalho dentro da igreja. Olha. E se houver alguma brecha dentro da igreja, essa igreja pode ser destruída. E uma coisa que hoje as pessoas, às vezes, né, não acreditam, mas que é uma coisa de fato que acontece, tá? Que é o espírito da pessoa ali, do bruxo, feiticeiro, o que for, entrar dentro da casa das pessoas. Isso acontece. Entrar dentro de uma igreja acontece. Então, eu fui até a casa, né, a gente tinha um grupo de um amigo e tal, e a gente ia um dentro da casa do outro. Aí eu fui, e assim, gente, é uma coisa assim terrível. É uma experiência de morte. Você sente, é como se você tivesse ido no inferno. Você fala que você anda pela casa normalmente? Você sobe e você vê o seu corpo. Eu vi o meu corpo na cama. Eu vi o meu corpo ali, naquele lugar. Mas enquanto você está em outro lugar, você não vê o seu corpo? Não, né? aí Porque depois tá eu vou para aquele lugar onde que eu tenho que ir. Meu Deus. E é uma coisa, só que assim, você sai com extremo pavor e medo. Só que a gente, no treinamento, você é obrigada a fazer. Nossa. Então, nós fizemos 4 vezes só para ir na casa de um amigo, de um colega, de uma amiga, ali só para ver. E aí, você está preparado para você ir para fazer o mal? Meu Deus. Então, assim, eu não fui para fazer o mal, a gente foi para ver se nós estávamos preparados. Era só uma preparação. Só que é incrível, porque a pessoa falava, né? O amigo, a amiga, né? Falava, realmente deu certo, você esteve aqui. E eu falava, né? Vocês estiveram na minha casa. Você vê a pessoa entrando na sua casa. Você sabe que tem alguém andando na sua casa. E se essa pessoa ela tem um dom de visão aberta, ela vai ver. Ah, sim, com certeza. Vai ver a pessoa entrando. Aí fala, é o demônio. Nem imagina. É muita coisa. Sim, verdade. E a questão do espírito humano, nós como humanos, nós não podemos expulsar um espírito humano. Um espírito humano, ele só pode ser tirado da sua casa através de um anjo. Não é a pessoa que tira. Né, isso que eu ia perguntar, né? Ai, vamos expulsar em nome de Jesus. Se for humano, sim, não vai adiantar. Porque você já sentiu uma impressão assim? Às vezes nós estamos orando e nós sentimos a opressão do mundo espiritual. Sim, sim. É uma coisa. Mas quando tem um espírito humano em projeção astral, você sente que essa pessoa está olhando para você. É como se você falasse assim, meu Deus, tem alguém aqui. Tem alguém andando na casa. Tem alguém me observando. É diferente. Então, quando você está oprimido, você sabe que é demônios. Meu Deus. Quando tem um espírito humano, você sabe que tem alguém ali observando você, né? Eu acho que muitas pessoas já tiveram essa sensação. Eu tenho. Eu tenho, e é horrível a sensação. Então. Eu repreendo, né? Falo, tá?
Mas eu vejo uma pessoa perfeitinha. Assim, não vejo assim, né? Atrás. Quando eu tô lavando louça, eu vejo, meu Deus. Eu orando ali, Sim. falando com Deus, o louvando, tá repreendido em nome de Jesus. Porque a gente tem que repreender, né? Tem que falar Sim. com Deus. Verdade. Que é coisa maligna. O que eu faço é assim, se eles vieram causar algum problema. Ou eles vieram destruir a vida da pessoa, causar contenda no casal, ou trazer enfermidade. Tanto os demônios, como também os espíritos, né? Porque Sim. eles vêm também trazendo os demônios para trabalhar com eles ou deixar os Ah. demônios ali. Então, o que eu faço? Eu falo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Eu reivindico um anjo para cortar o fio de prata. E o anjo vai cortar o fio de prata. Quando o anjo quando a gente dá essa palavra, corta o fio de prata. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Anjo do Senhor, corta o fio de prata. O bruxo, o feiticeiro, aquele espírito humano, ele fica com medo de estar ali, porque ele sabe que ele tem um tempo rápido para ele voltar para o seu corpo, porque senão ele morre. Aí as pessoas costumam falar, eu não vou fazer isso. Mas você vai deixar essa pessoa entrar e destruir a sua casa? A sua família, tocar nos seus filhos? Então você faz... Sim. Dá tempo deles voltarem, dá tempo. Sim. Dá tempo, eles voltam. Mas aí eles aprendem a não entrar mais na casa da pessoa. Meu Deus, é forte. Porque eles ficam com medo. Porque quando a gente volta pro nosso corpo, é uma situação que a gente nem levanta. Da projeção astral. É terrível. Como se você tivesse morto ali, seu Isso. corpo, né? Porque sem sua alma ali. Exatamente. Então tem uma diferença. A projeção astral são demônios que levam a pessoa a fazer projeção astral e ali implantar alguma coisa na casa da pessoa ou na igreja. Sim. Mas o arrebatamento é o Senhor, é Deus que te leva para o arrebatamento. É Ele que te leva ali a te dar experiências espirituais através do arrebatamento. O arrebatamento eu tive. Sim. Umas experiências de arrebatamento muito forte. Uma delas, inclusive, o Senhor me mostrou o trono de Satanás, me mostrou ali pessoas de dentro da igreja trabalhando para o inimigo. Elas estavam atrás do trono. E eu falei, Senhor, o que essas pessoas estão fazendo atrás do trono? O Senhor falou, são pessoas que estão infiltradas nas igrejas, mas que elas estão fazendo a vontade do inimigo e não a minha. E ali tem coisas que podem ser sérias, a gente sabe disso, né? Sim, que tem até pessoas infiltradas no nosso meio para fazer o mal, mas tem pessoas ali fazendo o quê? Fofoca, discórdia, espírito intrigas, de Jezabel, né? Isso. Né, que veio o quê? Para trazer contenda para o corpo de Cristo, para trazer divisão para o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, para causar bastante problema na igreja. Isso é comum, né? Quando o espírito de Jezabel ele entra dentro da igreja, ele entra para causar prejuízo, para colocar uns contra os outros, né? E ali, né, trazer um prejuízo para a obra do Senhor. Isso mesmo. Então, é isso que acontece. O arrebatamento, ele é lindo. E ele não é fácil. Porque quando eu aceitei Jesus, né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo querendo ser arrebatada, queria ter essa experiência. E eu fiquei muitos anos orando para ser arrebatada. Fiquei muito tempo orando para ser arrebatada. E eu tive vários arrebatamentos. Um deles foi dentro do ônibus, onde o Senhor me deu até o nome do ministério. E ele falou para mim, ali dentro do ônibus, você vai ganhar muitas almas, mas o seu ministério e a sua chamada e a sua responsabilidade, a missão ao qual estou te dando é trazer aqueles que estão afastados da minha presença de volta. Eita, forte, glória a Deus. Ele falou para mim, ele falou assim, você vai trazer, é o ministério de restauração de vidas. Aí ali o Senhor foi me mostrando pastores, pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais, que louvavam, não louvam mais, que profetizavam, que eram muito usadas por Deus e hoje elas se afastaram da presença do Senhor. Ou porque foram machucadas, ou porque não aguentaram as guerras, ou passaram por alguma dificuldade, algum trauma, né? Sim. Ou porque não entenderam o processo, porque é um processo, né, de lapidação, né?
nós temos dois tipos de luta espiritual, né? Que são as lutas que o inimigo vem contra nós, quando nós estamos servindo a Deus e fazendo a vontade do Senhor. E tem as provações, as provas, né, que a gente vai passando, que são as provações. O Senhor nos prova para nos aprovar. Sim. Nós entramos também na escola de Deus, porque nós precisamos ser limpos e lapidados. Então, não é só aceitar Jesus, levantar as mãos, né? Não é só isso e descer as águas e tá tudo bem. Porque o teu espírito, ele foi convertido, mas é a tua carne. E a alma, que é o campo das vontades, da mente, dos pensamentos e do coração. Esse campo aqui, ele não está convertido. E esse campo aqui é a velha natureza pecaminosa adâmica, que ele quer sempre pecar contra Deus. Então, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito o tempo todo. Então, é uma guerra. E aí, então, não é só aceitar o Senhor Jesus. Eu não gosto muito dessa palavra aceitar. Eu prefiro falar que nós temos que reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Quando você vem, você precisa ser lapidado. Você precisa buscar se limpar, se santificar, ser renovado, ter a mente. Paulo fala muito disso. Nosso irmão Paulo, né? Ele fala muito disso, que nós temos que ter uma mente renovada. Mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Porque nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Eu não posso continuar com as práticas que eu tinha antes. Então, se antes eu mentia, eu não posso mentir mais. Se antes eu fofocava, agora eu não fofoco mais. Eu preciso começar a querer esse processo de santificação. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso. Aí você, né, deixou essas obras aí do Satanás e você foi crescendo. Daí como que foi? Sim. Eu saí do terreiro aquele dia, certo, que eu ia trabalhar tudo, que eu ia, né, fazer lá o sacrifício, ia trabalhar, ia ser o cavalo de Satanás. Quando eu saí na porta do terreiro, eu ouvi uma voz falar: você é minha. Você é minha. Eu fiquei procurando essa voz. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou comigo na rua: esse não é o seu lugar. Você é minha. Eu tenho algo para você. O que eu tenho para você é melhor. Glória a Deus. Eu vim aqui te tirar desse lugar. Eu só chorava. E eu era uma pessoa muito orgulhosa. A minha coluna inclinou. Eu abaixei assim a coluna na rua. E eu chorava demais. Eu não parava. As pessoas tentavam me parar para perguntar por que eu estava chorando desesperadamente. Porque o próprio Deus falou comigo: eu estou te tirando desse lugar. Porque eu tenho algo para você. Eu tenho uma obra na sua vida. E nesse dia eu chorei e eu falei: Senhor, eu nunca mais vou olhar para trás. Nunca mais. E daquele dia em diante, eu fui embora, né? Sim. Procurei o Senhor, prometi ao Senhor que ia procurar uma igreja e que nunca mais ia voltar para trás. E eu nunca mais voltei para trás. Glória a Deus. Deus seja louvado. Para a honra e glória do Senhor. E ainda quando eu ainda tinha aqueles costumes, né? Que bebia, tinha vícios e tal. Então, o que acontece? Eu tinha uma preocupação muito grande do que a igreja ia pensar. Das vestes, das roupas, tudo. E, como eu falei, né? Eu fui para a igreja, aceitei o Senhor Jesus, mas não estava liberta. Então, ia começar um processo de lapidação e libertação. E eu ficava muito preocupada. Eu só vou quando eu estiver pronta. Mas não. O Espírito Santo de Deus, é Ele que faz a obra. Então, Ele mesmo começou a falar comigo. Eu falo que desde o começo Deus falou comigo. E o Espírito Santo falou para mim: você vai e eu vou te lapidar. Tanto que eu cheguei para a igreja algumas vezes alcoolizada. Eu fui. Eu lembro que eu colocava camisa de jogo, que eu
de torcida, que eu torcia, ia para jogo, Sim. ia para estádio de futebol. E eu bebia, teve um dia que eu bebi e eu tinha prometido para Deus que ia na igreja. Então eu tinha bebido e fui para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, até dei a mão pro presbítero que estava lá e falei para ele, eu vim para ficar. Mas eu estava com cheiro de álcool. Eu estava alta. E ele até riu, né? Mas eu fui para ficar mesmo. Porque eu deixei ali, eu não sei como, eu falo que é o próprio Espírito Santo. Porque ali eu deixei ele trabalhar na minha vida. Eu não fiquei preocupado com quem estava do lado, Sim. quem estava do outro lado. Eu não estava, porque o próprio Deus já havia falado comigo. Então eu entendi que ali, né, venha como estiver, né? Isso. Venha como estiver. E aí, naquele momento, eu sabia que o próprio Espírito Santo, ele ia fazer a obra. Com certeza. Porque a gente fica esperando a gente ter força, mas não é pela minha força do braço. A Bíblia já fala, né, que não é por nossa vontade, mas é pela vontade do Espírito. Isso. Né? Então, ele começou a me lapidar e ele começou a falar, vai, continua. E aí foi onde que eu fui diminuindo o álcool, diminuindo a bebida, até que eu comecei a pegar nojo da bebida. Pegar nojo mesmo, de não poder nem sentir o cheiro da bebida. E ali foi quando começou um processo de transformação na minha vida. E o que eu vi Deus fazer? Que muitas pessoas ainda não entendem. Quando você reconhece o sacrifício de Cristo, confessa com a tua boca, né? E ali o seu nome é escrito no livro da vida, o Senhor vai limpar a sua vida. É. E é ali que ele vai começar a tirar aquilo que não é dele. Aquilo que não pertence a ele. Amizades, emprego, trabalho. Tem coisas que a gente perde. O Senhor começou a tirar tudo da minha vida. O trabalho, ele falou para mim, você vai pedir a conta do seu trabalho. Eu não quero mais você nesse lugar. Pedir a conta do emprego. E as demais, não quero essa amizade. O Senhor começa a afastar pessoas, ele começa a limpar. E ele começa a te direcionar para algo novo. Você começa uma nova caminhada. Então, não tem como você querer viver uma vida nova, né? Sim, sim. Ali saindo ou em um grupo de pessoas que continuam querendo a bebida. Eu não queria mais beber. Não era mais para mim um ambiente de bar, né? Sim. E eu sentava em qualquer bar. Bar de esquina, qualquer bar eu sentava. Quem bebe sabe disso. Onde tem bebida, senta. Então o Senhor falou, não quero mais. Né? Porque a Bíblia também diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então é algo novo, vida nova. É. E aí os próprios amigos começaram a se afastar. Agora você virou crente, então... E aí você vai se vendo sozinha. Mas é o próprio Deus permitindo para que ele venha trazer coisas novas para a sua vida. Né? E às vezes as pessoas também não entendem esse processo. Mas eu aceitei Jesus. Eu achei que tudo ia melhorar. Que as coisas iam mudar, né? É. E, de repente, elas não entendem que elas estão passando por um processo de limpeza. É como uma faxina que você faz na sua casa. Isso. Deus vai fazer uma faxina na sua vida. Ele vai tirar tudo que não agrada a ele, tudo aquilo que não combina com o novo que você tem para receber de Deus. Glória a Deus. E até hoje é assim na nossa vida. Porque Deus está nos levantando, nos lapidando e nos capacitando dia após dia, Sim. até ser dia perfeito, claro. Ele vai aplainando os caminhos, as veredas tortuosas, e ele vai limpando. E assim é na nossa vida. E para onde você está indo, tem muitas pessoas que não significa que essas pessoas sejam más. Não significa que essas pessoas não sejam boas, mas tem pessoas que não estão dentro daquele propósito que o Senhor tem para você. Sim. Não estão no mesmo pensamento, né? Sim. Ali não está batendo o mesmo pensamento. Então, o Senhor acaba permitindo que você caminhe, muitas das vezes, sozinho, sim. São poucas as pessoas que vão caminhar com a gente. É assim. Meu Deus. É forte. É forte. E eu quero saber, você fala aqui, né, no seu testemunho, que você teve 2 AVCs. Isso, exatamente. Quando eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei assim,
a entregar tudo de mim ao Senhor. E naquela época, os jovens da igreja, a igreja toda subia muito ao monte, fazia muita vigília para buscar a presença do Senhor, Sim. buscar os dons espirituais, né? Nós fazíamos muito evangelismo. Eu já comecei a todo vapor na obra. Eita. E eu comecei a buscando ali o batismo com o Espírito Santo. A sede, né? Isso. De Deus. Isso, eu tinha muita sede. E não pode faltar, a gente tem que ter sede sempre. Todos os dias de Deus. Exatamente. Se a gente puder voltar ao primeiro amor todos os dias, né? É muito bom. E a gente começou a buscar, comecei a buscar o batismo ali, né? Com o Espírito Santo, a buscar os dons, tudo. Sim, sim. E aí o inimigo começou a ver que eu comecei a ficar, né? Muito envolvida. Só que tinha um pacto lá atrás. Né? Eu já tinha sido oferecida. Né? E depois disso, frequentando o próprio terreiro, você acaba fazendo as suas alianças também. Sim. Porque eu dava dinheiro para trabalho, ainda que não fosse para prejudicar ninguém, né? Que fosse para ter algum benefício para minha vida, eu dei dinheiro lá. Então, tem altares levantados. Então, ele tinha legalidade para me ameaçar. Só que até aí eu não entendia isso no mundo espiritual. Eu achei que eu tinha aceitado Jesus e estava tudo ok. E nós sabemos hoje que não é assim. Eu não quebrei a aliança. Os altares que eu levantei, eles ficaram levantados. Altares das gerações passadas estavam levantados. E esses altares tinham que ser quebrados, mas até aí eu não tinha entendimento. Sim, sim. Então, eu comecei a buscar, comecei a fazer a obra. E eu fui buscando ajuda na igreja para a libertação. E, na verdade, as pessoas desconheciam muito sobre isso. Hoje em dia, eu posso falar que a igreja, muitas das vezes, ela não está tão preparada como deveria, né? Para estar fazendo essa libertação. Está fazendo esse processo de libertação para pessoas que vieram do ocultismo, do satanismo, ou de outras coisas, seitas, né? Sim. Tudo. A igreja não está preparada. Porque ali eu vi uma resistência muito grande dos líderes. Não precisa, você aceitou Jesus, está tudo bem. Mas eu não renunciei a ele. Eu tive um pacto involuntário quando era criança, porque foi uma pessoa que me ofereceu. Depois eu afirmei o pacto continuando no terreiro. Muitos não entendem. Sim. Gente. E isso precisa ser quebrado. Então, a igreja, toda vez que eu falava, gente, tem alguma coisa ligada ainda na minha vida. Eu preciso quebrar. Por isso que muitas pessoas estão na igreja, mas elas ainda estão em estado de miséria. Elas ainda estão passando muita dificuldade financeira. Não estou aqui generalizando que todos que passam dificuldade têm algo, né, levantado. Mas a Bíblia diz, né? A Bíblia fala assim que nós somos abençoados já por Deus com toda sorte de bênção que há nas regiões celestiais. Então, onde estão essas bênçãos? Por que eu não estou usufruindo delas? Então, porque tem algo, tem coisas que precisam ser quebradas. E eu não sabia disso. Então, eu fui fazendo a minha auto-libertação. Eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando estudar. E aí eu encontrei, né, o mestre, eu conheci Deus. Comecei a conhecer Deus, aonde o próprio Espírito Santo foi me ensinando. Ele foi me ensinando ali. A como ele falou, tem uma aliança que você precisa quebrar. Tem algo que você precisa entregar. Renuncia. Lembra, você deu dinheiro lá. E aí ele foi me ensinando. E aí eu fui fazendo a minha auto-libertação. Sim. E aí o inimigo começou a me ameaçar. E começou, quando ele sabia que eu não tinha como eu voltar para aquela vida passada, aí ele começou a me ameaçar de morte. Só que eu não sabia que ele tinha legalidade para tocar na minha vida. E foi quando eu tive o meu primeiro AVC, que eu fiquei desenganada pelos médicos e pela medicina. Eu tive um AVC que eu fiquei com o lado direito completamente paralisado. Eu não enxergava, não falava, não tinha raciocínio. Eles colocavam 2 fraldas na gente e deixavam a gente lá, jogado lá na UTI. Passei um processo terrível no hospital, mas tudo com a permissão de Deus, né? Também foi permissão de Deus, para que ele pudesse também me lapidar. Porque até aí eu fazia a obra, mas eu fazia do meu jeito e não como Deus queria.
Então, eu tinha duas coisas aí. Eu tinha a minha rebeldia, né? Porque a gente também tem isso. Quando nós somos rebeldes com Deus, Deus permite, nós abrimos portas de legalidade para que o inimigo venha trabalhar na nossa vida. E é isso que as pessoas não entendem. Então, tem espíritos que eles vêm na nossa vida, atormentar a nossa vida, porque nós temos algum altar levantado, alguma coisa. E tem espíritos que vêm para a nossa vida, como o de Saul. Saul foi atormentado por espíritos por desobedecer a Deus, por ser rebelde a Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro.